Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Quem foi Noé? Existiu realmente esse personagem? Deus, ele se arrepende do que ele faz? O que é que o Senhor quis dizer que o Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem? O dilúvio foi um ato de amor de Deus? Realmente aconteceu o dilúvio ou é uma história? E vamos aprender também 8 princípios que eu pude identificar com a lição da Arca de Noé. Espero que você goste e que possamos aprender juntos. Olá, amigos e amigas. Então hoje vamos falar um pouco sobre a vida de um dos maiores profetas depois de Adão. Nós vamos falar hoje de um homem que nós conhecemos, que tem filmes e histórias sobre a Arca de Noé. Em primeiro lugar, nós podemos fazer uma pergunta: quem foi Noé? Por que ele foi chamado para poder falar sobre algo que seria uma tragédia, né? Caso as pessoas não se arrependessem? Então, em primeiro lugar, Noé ele tornou-se um pregador da justiça, tal como Enoque nós vimos na aula anterior. Ele e a mulher e seus filhos, Jafé, Sem e Cão, e suas respectivas mulheres, foram os únicos a sobreviverem no dilúvio. E Noé possuía as chaves dessa, ou melhor, da dispensação da época dele, e ele está logo abaixo de Adão, no nível de autoridade. Noé também ele foi considerado um precursor. O que é um precursor? É alguém que Deus chama para preparar o caminho. Então vários personagens nós vamos ver na história do Velho Testamento, vários profetas, homens e mulheres, serviram de precursores ou preparadores de algo que aconteceria. Como João Batista, ele foi o que preparou o caminho do Senhor quando o Senhor então veio e começou o seu ministério. E Noé também foi um precursor chamado por Deus. Nós aprendemos também no Guia de Estudo das Escrituras, nos ensina que Noé, ele também é o anjo Gabriel. Vamos entender que várias escrituras, experiências que grandes homens e mulheres tiveram, de anjos aparecendo, ministradores celestiais. Então, nós não podemos imaginar que seja um personagem extraterrestre, mas foi alguém que habitou a Terra. Então, no caso de Noé, ele foi o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, como nós sabemos, ele foi o anjo que apareceu para Zacarias para anunciar que ele seria o pai de João Batista. E também apareceu a Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Noé ainda cumpre os deveres de ser chamado como Elias, ou Elaias, né, como as escrituras falam. Então vamos lembrar que existe o Elias, o profeta, e também é dado o nome àqueles que são precursor ou preparadores de um caminho, também são chamados de Elaias ou Elias, mas não é o personagem ou o profeta Elias, mas é um nome, é um título dado também para quem é um preparador do caminho. Então Elaias ou Elias também é um preparador do caminho, ou seja, alguém que prepara ou restaura o caminho nas várias vezes em que apareceu. Noé então desempenhou essas duas funções. Então nós podemos ver a importância do papel de Noé, o quanto Noé ele foi importante no plano de Deus. E ele foi um dos escolhidos de Deus para poder fazer esse papel. Uma outra coisa que as escrituras falam, em Gênesis 6,6 está registrado que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque os homens caíram, a maioria caiu na iniquidade, não escolhiam Deus para amar, ou não queriam fazer convênios, ou faziam convênios e não cumpriam. E a escritura então, o contexto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É algo que é uma pergunta que nós podemos, na verdade, fazer. Sendo o Senhor perfeito, como poderia se arrepender? Então, lá em Moisés, capítulo 8, no versículo 25 e 26,
nós vamos ver o que o Senhor fala ou o que nós temos que entender. Vamos lembrar, como eu disse em algumas oportunidades, de que o contexto, principalmente da Bíblia no Velho Testamento, nós temos que entender o contexto e usar o bom senso. Nós sabemos que muitas partes preciosas da Bíblia foram, na verdade, suprimidas, retiradas, né? A Bíblia, para chegar no ponto onde está atualmente, e tem várias versões, né? Foram manipuladas, homens maldosos que não queriam que as pessoas entendessem certas coisas, para poder então reger a sua igreja da maneira que ele achava melhor. Então muitas coisas foram tiradas das escrituras, e algumas delas ficou alguns versículos que coloca dúvida, e esse é um deles, Gênesis 6:6. Então nós vamos entender o verdadeiro contexto ou a doutrina sobre isso. Então vamos ver aqui, no versículo 25 e 26 de Moisés 8, diz: E Noé sentiu pesar e doeu-lhe o coração por ter o Senhor formado o homem na terra, e isso lhe afligiu o coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer o homem, a quem criei, da face da terra, tanto o homem como os animais, e as coisas que rastejam, e as aves do ar. Pois Noé sentiu pesar por eu tê-los criado, e tê-los feito, e invocou-me porque tentaram tirar-lhe a vida. Então o contexto correto é que quem se arrependeu, ou que deveria estar no versículo 6 de Gênesis 6, é que Noé se arrependeu, não Deus. O profeta Joseph Smith, ele deu uma explicação a respeito disso. Ele disse: creio na Bíblia tal como se encontrava ao sair da pena de seus escritores originais. Os tradutores ignorantes, os copistas descuidados e os sacerdotes intrigantes e corruptos cometeram muitos erros. E aí ele fala em referência a Gênesis 6:6. E diz lá: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E aí o profeta Joseph diz: isso o que eu não acredito. Em contrapartida, no livro de Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós vemos duas escrituras ou dois versículos que um fala que Deus ele não se arrepende e o outro diz que Deus se arrependeu. Por isso que nós temos que usar o bom senso para buscar entender as escrituras, principalmente o Velho Testamento. Então, qual dessas duas estariam correta? Nós já vimos aqui por revelação moderna, em Moisés 8, de quem se arrependeu foi Noé e não o Senhor. E aí então o profeta Joseph Smith continua: deveria estar escrito em Gênesis 6:6, e arrependeu-se Noé, e doeu-lhe o seu coração por haver o Senhor feito o homem. Isso sim eu creio, e então a segunda passagem está correta, está certa. Então, no livro dos Ensinamentos do Profeta José Smith, página 319, ele então nos explica ou nos esclarece esse versículo que às vezes cria uma dúvida, né? Uma outra coisa que nós podemos aprender também, quando o Senhor disse lá no versículo 17 de Moisés 8, o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem. Então o que o Senhor quis dizer com isso? Meu espírito não contenderá sempre com o homem. Noé, mesmo ele tendo sido chamado para pregar, e ele pregou sobre o dilúvio, não foi por um mês ou um ano. Foram, na verdade, 120 anos de pregação, até que acontecesse o dilúvio. Então imagine 120 anos pregando, falando, advertindo. E Noé, quando construiu a arca, não estava chovendo, né? Muito provavelmente fez clima excelente. E as pessoas falam, esse homem, como disseram de Enoque, que nós vimos na aula passada, que alguns homens disseram, nós vamos ouvir esse vidente, que disseram que tem um vidente, que apareceu um homem insano entre nós, né? Então imagine, o Noé era considerado também um homem insano, né? Um homem que o dia está bonito, está tudo bem, e ele está dizendo que vai vir um dilúvio que vai cobrir a terra toda e que vai matar todo mundo se não entrar na arca, né?
Então o presidente Herbeli explicou o que o senhor quis dizer com isso. Isso significa a remoção daquela luz que todos poderiam desfrutar se tivesse guardado os mandamentos. Nós podíamos lembrar da história de Lamã e Lemuel, quando eles perguntaram para Nefe por que o senhor não falava com eles ou não revelava as coisas para eles. E Nefe então disse para eles: porque vocês perderam a sensibilidade espiritual. Então muitas vezes quando nós só ficamos nas coisas materiais, não buscamos estudar as escrituras, buscar elevar o nosso lado espiritual também. Hoje a gente vê quase que a maioria de muitas pessoas se preocupam com o corpo, né, o físico, de poder estar mostrando o físico, fazendo um monte de coisas que não é errado, cada um pode escolher cuidar do seu corpo e devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, mas não de uma forma exagerada como nós vemos hoje em dia, e dá-se mais importância ao corpo do que ao lado espiritual, porque aos olhos naturais nossos, nós não conseguimos enxergar esse lado espiritual. Deus, ele vê, ele sabe, enxerga isso, mas nós não temos esse poder. A não ser algumas condutas de pessoas que nós podemos mais ou menos imaginar o nível espiritual que essa pessoa se encontra, né? Então vamos lembrar que é importante o lado espiritual. Por isso que Nefe disse: vocês perderam a sensibilidade espiritual. Talvez eles não estavam indo ou jogando uma aplicação nos dias de hoje, eles não estavam com uma frequência nas reuniões da igreja como deveria. Eles não estavam talvez estudando as escrituras como deveria. Eles não estavam se esforçando com a sua capacidade pessoal para fazerem o melhor, tanto na área eclesiástica como familiar e até profissional. E aos poucos o lado espiritual vai definhando, porque eles não estavam cuidando do lado espiritual. E às vezes o espírito até fala, mas a sensibilidade está longe, por causa que às vezes o erro, o equívoco, até a iniquidade impede que ouçamos essa voz mansa do Espírito dizendo: olha, cuidado, né? E a gente sabe, muitos de nós já tivemos essa experiência, e a gente tem sentimentos, ou às vezes ouvindo uma voz, ou na verdade um sentimento, parece que alguém está falando alguma coisa, e nós então quando escolhemos ouvir essa voz, e a gente sempre se dá bem. Mas Lamã e Lemuel, eles perderam essa, na verdade, sensibilidade. Eles estavam cobrando isso. E a única coisa que eles tinham que fazer é se arrepender, e eles voltariam a ter essa, na verdade, sensibilidade novamente, né, na sua vida. Então, quando o Senhor diz que o espírito dele não vai contender com o homem para sempre, porque nós vimos na aula passada, falamos um pouco do arbítrio, a liberdade, né? E Deus respeita isso também, né? Então o Espírito não vai forçar ninguém a fazer as coisas. Apenas nós temos isso como companheiro espiritual para poder nos ajudar e nos auxiliar. E nós temos que aproveitar isso, né? Para termos essa ajuda, né? Uma outra pergunta que muitas pessoas na verdade fazem: o dilúvio. Por que o Senhor mandou o dilúvio sobre a terra? Vamos lembrar que só 8 pessoas se salvaram, que foi Noé, Sem, Cão e Jafé, que são seus filhos, e as respectivas esposas de Noé e dos filhos. Então só 8 pessoas humanas se salvaram. Várias escrituras falam isso, né? E nos ensinam, falam sobre isso. Então imagine, a terra já estava numa situação espiritual lamentável, complicada. Então o Senhor viu por bem limpar novamente. E esse foi um ato de amor ou não? É uma coisa que nós podemos ver, e eu gostaria de usar aqui os ensinamentos do presidente Joe Taylor. Ninguém entrou na arca, só as 8 pessoas, né, que nós conhecemos. E o presidente Joe Taylor, ele disse: aquele povo antediluviano não somente era profundamente iníquo,
mas tendo o poder de propagar a sua espécie, transmitiu sua natureza e propósitos iníquos a seus próprios filhos, fazendo com que se entregassem às mesmas práticas. Então a situação não era só um indivíduo, dois e um grupinho, era praticamente todo mundo. Já estava passando de pai para filho a iniquidade. E o Senhor então viu por bem chamá-los ao arrependimento por 120 anos, dando a chance para que pudesse fazer a escolha certa, mas chegou um momento que é no tempo do Senhor e ele tinha que limpar a terra. Então, na verdade, nós concluímos que foi um ato de amor. E o presidente John Taylor ainda continua dizendo, por que houve o dilúvio? Porque a por fim a sua existência terrena, por causa do dilúvio, todas as pessoas morreram, o Senhor colocou fim à existência terrena. O Senhor impediu que eles fizessem seus pecados recaírem sobre a posteridade humana, porque eles iam continuar casando, né, procriando, criando suas famílias em iniquidade. E aí ele diz, degenerando-a e impediu também que cometessem maiores iniquidades. Então, por fim, o presidente John Taylor, ele diz que foi um ato de amor. Até para as próximas gerações que viriam depois, para que não já nascessem no meio de uma iniquidade profunda que já estava entre os habitantes da terra. Então, o Senhor, por um ato de amor, ele lavou a terra, né, da iniquidade. E ele deu a chance por 120 anos de as pessoas escolherem seguir o profeta, ouvir a palavra do profeta e fazer, que era uma coisa simples, né? Talvez na hora que começou a chover, né, eu não sei exatamente como foi a situação, mas houve desespero, mas é aquela situação, fechou a porta, não tem mais jeito. E então imagine essas pessoas que estavam lá morrendo afogadas, e na hora falou, por que eu não ouvi? Por que eu não dei ouvidos aos profetas? Nós podemos lembrar também, me veio à mente, aquela escritura no livro de Mormon, em Mormon, capítulo número 6, que nós conhecemos como a Lamentação de Mormon, e aqui diz, a partir do versículo 17, então Mormon 6, versículo 17 a 20, então o Mormon lamentando, eu fico imaginando Noé, né? Quando a arca começou a sair, não teve mais jeito de salvar ninguém. E diz assim, ó vós formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós formosos, como pudestes rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Então, eu fico imaginando, aqui é Mormon lamentando a morte de muitos nefitas, né, pela iniquidade. E Noé também, muito provavelmente, lamentou dessa forma. No versículo 18 diz, eis que se não tivesses feito isto, não teríeis caído. Talvez Noé falou, se vocês tivessem ouvido e entrado na arca, feito convênio, né? Eis, porém, que caíste e eu choro vossa perda. No 19 ele diz, ó vós, belos filhos e filhas, vós, pais e mães, vós, maridos e mulheres, vós, formosos, como pudestes cair? E ele encerra no 20 dizendo, mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. E eu acredito que Noé também lamentou muito, mas não podia, não tinha como mais, na verdade, salvá-los, né? Eu gosto muito de uma escritura, e eu gostaria de convidá-los a estudar um discurso do elder Bruce R. McConkie, intitulado A Loucura do Ensino. E a loucura do ensino, o elder Bruce R. McConkie, ele usou como base a escritura de 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1 inteiro. Mas eu vou usar só alguns versículos para nós podermos entender. Por que ele então deu esse título do discurso, ou do que ele estava ensinando, com esse título, A Loucura do Ensino? Então lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 18 diz, porque a palavra da cruz é loucura, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Muitas coisas são ensinadas no Evangelho, os profetas ensinaram no Velho Testamento, no Novo. Para aqueles que não tinham a sensibilidade espiritual, é loucura. Isso é loucura. Hoje, atualmente, muitas pessoas falam que qualquer caminho leva a Deus. É loucura ter apenas uma igreja, é loucura ter apenas um profeta chamado por Deus. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus organizado, um Deus de ordem, como ele diz. A casa dele é uma casa de ordem. Imagine, ele vai chamar vários profetas, qual deles vai estar falando a vontade de Deus e vai confundir as pessoas? Nós vemos hoje muitos líderes religiosos confundindo as pessoas. Será que Deus está revelando isso tudo para e diferente para cada um? Então Deus, ele organizou a sua igreja. Por isso que é loucura esse ensino, né? Se torna uma loucura dizer que Deus, ele tem apenas um profeta, um porta-voz, para que não crie confusão. Esse é o profeta que nós conhecemos, que tem que ser um profeta, recebe a revelação, que todos sabem que ele é o profeta, e se vier alguma coisa diferente da parte de alguém, nós sabemos, irmão, não foi o profeta que falou, não está sendo dito pelo profeta isso. Então Deus não está revelando isso. Isso vem daquele grupo dos achólogos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e às vezes querem criar ou dizer que é doutrina de Cristo. E na verdade não é. No versículo 21 de 1 Coríntios 1 diz: porque como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então no 22 ele fala: porque os judeus, eles pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós ensinamos e pregamos a Cristo crucificado, e principalmente o ato maior que foi a expiação, né? Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, encerrando lá no versículo 27, mas eu os convido a estudar o capítulo todo. E no 27 ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então Deus, ele sabe o que faz. Imagine o profeta Joseph Smith, é por isso que na época era loucura, um rapaz com 14 anos dizer que viu Deus, que ele só entrou lá no bosque para orar, para fazer uma pergunta: olha, qual daquelas igrejas na época era verdadeira? E ele volta dizendo que Deus apareceu para ele, o Pai e o Filho, e disseram que nenhuma daquelas igrejas na época era a igreja dele. Deus estava dizendo para Jonas: nenhuma dessas eu dei autoridade. E você vai ser o profeta restaurador da igreja primitiva da época de Jesus Cristo. Então imagine, para aquele grupo de pessoas já tinham cursos de teologia e um monte de coisas, e ver um garoto dizer: olha, Deus me falou que vocês todos estão errados. Tudo que vocês estão fazendo, apesar da boa intenção, mas vocês não têm autoridade para isso. Deus não está reconhecendo. Então isso é loucura, né? É loucura. Um garoto de 14 anos pregar isso. Por isso que ele foi perseguido, tentaram matá-lo, e aí nós conhecemos a história, né? Então é loucura, né? O ensino, a doutrina de Cristo, para aqueles que não têm a sensibilidade espiritual, não buscam entender o contexto, usar do bom senso para entender, porque às vezes nós lemos a Escritura, nós temos que perguntar: mas é isso mesmo? Como por exemplo, Deus, ele se arrepende? Como que Deus, se ele é perfeito, como que ele pode se arrepender? Ele é perfeito, ele faz as coisas já realmente com um propósito, com uma finalidade, e não tem do que se arrepender. Então esse é o bom senso que nós temos que buscar compreender as Escrituras. Então, para encerrar, eu gostaria de fazer um resumo aqui de 8 princípios que nós podemos aprender com a lição da Arca de Noé, ok? Então, alguns princípios que eu anotei aqui da história que nós conhecemos. Eu acho que mesmo uma criança da primária consegue contar a história
do dilúvio, da Arca de Noé, dos animais que entraram, só a família de Noé, né? Mas alguns princípios, por isso que a aplicação é importante nós entendermos que é o que vale mais para nós. Bom, o que o dilúvio tem a ver? Mesmo porque o Senhor disse que não haveria mais dilúvio. Ele fez um convênio com Noé, e nós sabemos quando apareceu o arco-íris, e ele disse, olha, essa é a aliança, é o convênio que eu faço, que nunca mais vai acontecer isso que aconteceu, o dilúvio. E então, o que isso nos serve? Como pode me ajudar numa aplicação pessoal, uma aplicação, na verdade, familiar, eclesiástica e até profissional, né? Então, vamos lembrar aqui, o Noé, ele pregou durante 120 anos. Então, uma das coisas que nós podemos aprender é a pontualidade. Isso é um princípio eterno. Ser pontual é algo que é importante. Muitas pessoas ainda não se converteram a isso. Eu gosto muito de uma frase que diz que a pontualidade é uma virtude que os atrasados nunca vão entender e viver, se não quiserem, né? E aí eu gosto muito da escritura da seção 88, versículo 130, que diz: e quando ele entrar na casa de Deus, pois deverá ser o primeiro a chegar, eis que isto é belo, para que ele sirva de exemplo. Então, pontualidade, chegar no horário, se preparar para aquilo, se você já sabe do horário, já tem um compromisso, se adiantar, sair mais cedo, se organizar para que você chegue lá, pelo menos antes de começar o seu compromisso. Eu prefiro esperar do que ser esperado. Claro, pode acontecer algumas exceções, algumas situações excepcionais em que a pessoa chega atrasada, mas é interessante nós notarmos que as pessoas que chegam atrasadas são sempre as mesmas. Não adianta você mudar o horário daquela reunião ou daquilo que foi combinado, porque a pessoa que ainda não está convertida em ser pontual nos compromissos, independente do horário, ela não vai estar se organizando, porque é algo que começa na organização. Bom, amanhã eu tenho que estar lá em determinado horário. Quanto tempo eu levo para chegar lá? Quanto tempo eu levo para me arrumar? Quanto tempo eu levo se eu tiver filhos? Então tem uma série de coisas que tem que ser pensado. Então, pontualidade é o primeiro princípio que eu identifiquei aqui na história da Arca de Noé. O segundo princípio é que nós estamos no mesmo navio, ou seja, no mesmo barco. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Embora temos responsabilidades diferentes, mas Deus ele não diz que um é mais importante do que o outro. É como você construir, como o próprio Paulo deu aquele exemplo do corpo, né? Que a boca não pode dizer que ela não precisa da orelha ou do ouvido, que não precisa do nariz, que não precisa da mão, do braço, da perna. O corpo, ele funciona num conjunto de coisas. Então, as responsabilidades que nós temos, eclesiásticas, até familiares, não quer dizer que um é melhor que o outro. É que esse conjunto de ações é o que vai fazer as coisas realmente serem boas e andarem de uma forma até perfeita. E aí tem uma escritura que fala em Doutrina e Costumes 123:11, diz: e é também uma obrigação imperiosa que temos para com toda a geração que está surgindo e para com todos os puros de coração. Que lembrar que nós estamos no mesmo navio, ou seja, ensinar as pessoas também, primeiramente pelo exemplo e pelo preceito, para poder ajudar as pessoas a entenderem como Deus pensa, o que é esperado de nós. Então, o primeiro princípio, pontualidade. Segundo, estamos no mesmo navio. O terceiro princípio que eu identifiquei é planejar. Seção de Doutrina e Convênios 88, 119, diz lá, porque o que é planejar, né? Então, na verdade, Noé começou a construir a arca antes de começar a chover. Ele não esperou uma semana antes para que ia acontecer o dilúvio. Eles já são 120 anos, né? Então, essa escritura diz: organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa de ordem. Nós já falamos no vídeo anterior sobre estabelecer. É muito mais do que crescer, né? Então, estabelecer é algo que
precisa estar no coração, na mente, e eu vou estabelecer a minha vida num padrão elevado. Eu não vou mais ouvir certos tipos de músicas, eu não vou mais, na verdade, frequentar certos lugares. No dia do Senhor, então, é algo que nós temos sempre que lembrar, o que estamos fazendo para realmente adorar o dia do Senhor, né? E se estamos ferindo ou não. Então, nós podemos planejar. Então, o primeiro princípio, pontualidade. Segundo princípio, estamos no mesmo barco, no mesmo navio, somos iguais. E o terceiro, planejar. Nós temos que aprender a planejar. O quarto princípio que eu identifiquei aqui é fazer-se de surdo. Alguém falou, mas fazer-se de surdo? Porque muitas pessoas, muito provavelmente, com uma amizade mais íntima como deve ter dizendo, para com isso. É só você e tua família que acredita nisso. Olha que a maioria, ninguém acredita nisso. Então muito provavelmente, ele ouviu muitas pessoas falarem, talvez, para tentar, na verdade, desanimá-lo, zombando dele e tudo mais. Isso me faz lembrar aquela escritura em 1 Nef 8:33. Né? Vocês lembram da visão da árvore da vida, e ele falou que tinha um edifício que estava pairando no ar, né? E aí essa escritura diz assim: e depois de haver entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Então, muitas vezes, se fazer de surdo é uma beleza. Eu garanto e eu acredito que muitos já sabem disso. Em muitas oportunidades e privilégios que eu tive de servir alguns chamados na igreja, eu usei desse atributo algumas vezes, e faz um bem. Não é? O primeiro princípio, pontualidade. O segundo, estamos no mesmo navio. O terceiro, planejar. O quarto, de vez em quando se fazer de surdo, porque se você tem um objetivo e você sabe que está alinhado com a vontade de Deus, vai em frente. Vai ter as vozes do lado, vai ter pessoas dizendo não, pessoas tentando desanimar, fazer você mudar de ideia. Mas se você estiver certo de que aquilo é a vontade de Deus, se faça de surdo e siga o caminho. O outro princípio que eu identifiquei, o quinto, é segurança, ou ande em pares, né? Então, o Senhor mesmo até para os animais, ele disse para Noé escolher os casais, os animais em pares, né? Então, lá em Gênesis 2:18, nós vemos lá o Senhor: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora ou ajudadora idônea, né? Que é a mulher, que lhe será adequada. Então, não era bom que o homem estivesse só. Desde o princípio, foi intencional da parte de Deus, quando ele criou o homem e a mulher, para estabelecer a família na terra. Alguns vídeos anteriores eu falei sobre isso. Nós ouvimos muitos ensinamentos falsos sobre antifamília. Mas a intenção de Deus, desde o início da criação, foi a família. Por isso que ele criou Adão e falou, olha, não é bom que ele esteja só, ele tem que ter uma adjuntura, alguém que eles vão estar juntos, criando uma família e a posteridade da terra. Então, o primeiro princípio, pontualidade. O segundo, estamos no mesmo navio. O terceiro, planejar. Quarto, de vez em quando se fazer de surdo. E andar sempre em pares, né? Pode ver os missionários, eles andam em dupla, né? O outro princípio que eu identifiquei aqui foi velocidade nem sempre é vantagem. Às vezes precisa fazer algumas coisas de acordo com a urgência, a necessidade, temos que fazer. Mas isso não quer dizer que fazer as coisas correndo sempre é vantagem. Em Osías 4:27, o Senhor falou, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. Então, vamos lembrar que na igreja nós somos voluntários. Todos nós somos voluntários. Quando nós recebemos um chamado de alguém que tem autoridade para nos chamar, e nós então temos a liberdade de dizer sim ou não, porque somos voluntários. Mas claro,
somos obedientes, queremos servir, Deus espera que nós possamos servir no reino dele, independente da posição, mas a importância, lembra do corpo, né? Cada um é uma parte, né? Para se formar um corpo inteiro, perfeito. E aí nós somos voluntários, então, tranquilo, vamos fazer o melhor. Não vamos apertar os outros, dizer, olha, você é obrigado a fazer, né? É algo que nós não vamos ganhar nada com isso, dizendo que as pessoas são obrigadas a fazer aquilo, só porque você acha que aquilo tem que acontecer do seu jeito. Então, muito cuidado. Claro que as coisas têm que acontecer, tem que andar dentro das diretrizes e dos manuais e das orientações das autoridades da igreja, mas cada um tem o seu tempo, às vezes, cada um tem a sua maneira de fazer. Mas o importante é que nós possamos ensinar, acompanhar, oferecer ajuda e assim por diante. Então, o primeiro princípio, pontualidade. Segundo, estamos no mesmo navio. Terceiro, planejar. Quarto, se fazer de surdo de vez em quando. Quinto, segurança, sempre andar em pares. O sexto, velocidade nem sempre é vantagem. O sétimo princípio é que não importa a tempestade da vida, sempre haverá um arco-íris. Então, o Senhor, na verdade, sempre vai nos consolar, independente da tempestade da vida que está acontecendo. O Senhor vai nos ajudar, nos abençoar, que possamos ter. Então, em Gênesis 9, do versículo 12 a 16, mas no versículo 15 ele diz: então me lembrarei do meu convênio que está entre mim e vós. Dependente da tempestade que esteja acontecendo na nossa vida, é diferente em várias circunstâncias para cada um de nós, mas o Senhor vai se lembrar do convênio que tem com cada um de nós. Primeiro, então, princípio, pontualidade. Segundo, estamos no mesmo navio. Terceiro, planejar. Quarto, se fazer de surdo de vez em quando. Quinto, segurança, ande em pares. Sexto, velocidade nem sempre é vantagem. E o sétimo, independente da tempestade da sua vida, lembre-se, Deus diz que vai se lembrar do convênio que você tem entre você e Ele. E o oitavo princípio, então, que eu identifiquei, é ouvir o profeta evita acidentes espirituais e até físicos, né? No caso de Noé. Então, se eles ouvissem o profeta e acreditassem que Noé era um homem profeta de Deus e entrassem na arca, não estariam mortos, né? Mas espiritualmente também perderam as suas vantagens, né? Por não ouvirem ou não aceitarem a palavra de Deus através de um profeta. Então, encerrando o primeiro princípio, pontualidade. Segundo, estamos no mesmo navio. Terceiro, planejar. Quarto, fazer-se de surdo de vez em quando. O quinto, andar em pares é uma segurança. Sexto, a velocidade nem sempre é vantagem. Sétimo, independente da tempestade que esteja acontecendo na sua vida, Deus vai se lembrar do convênio com você. E oitavo, ouvir os profetas. Vai evitar acidentes espirituais. Então eu espero que nós possamos ter aprendido então com essa história da Arca de Noé e possamos aplicar da melhor forma possível. Aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho, dê um ok, um like lá e, por favor, compartilhe com todas as pessoas que você gostaria de compartilhar. Então nós estamos encerrando a primeira parte dessa aula do Vem Segue-me dessa semana. Então daqui 2, 3 dias nós vamos colocar vídeo da segunda parte dessa designação da semana do Vem Segue. Espero que você possa ter gostado e até a segunda parte desse vídeo.